Flamengo tem uma excelente notícia. Éric Pulgar, volante titular da equipe rubro-negra, não foi convocado pela seleção chilena, ou seja, é menos um jogador do Flamengo para servir as seleções nessa péssima data FIFA que só atrapalha os times de futebol. Aliás, são os times que bancam a festa, que fazem a festa, eles que pagam os salários. E as seleções se aproveitam disso. É absurda essa eliminatória com 18 rodadas para que classifique 6 seleções mais uma para repescagem, ou seja, 70% das seleções. Para que isso? Vou explicar como é que funcionava antes a eliminatória para você neste vídeo. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e a gente tem que celebrar essa notícia, olha que ponto chegamos, celebrar a notícia quando um jogador não é convocado, é uma ótima notícia para o Flamengo. Éric Pulgar não foi convocado para a seleção chilena, né, que terá 2 jogos, assim como todas as seleções, nessa primeira data FIFA, dentre várias, em 2025. Éric Pulgar, estranhamente, não foi convocado pelo técnico da seleção chilena, ele é o melhor jogador do Chile, na minha opinião, um time muito limitado, que está fora da zona de classificação, inclusive, para a Copa do Mundo de 2026. Aliás, é uma proeza que vai conseguir na seleção chilena. Afinal de contas, 6 seleções se classificam diretamente à Copa do Mundo e uma vai para a repescagem, ou seja, 7 seleções em potencial sul-americanas se classificando para o Mundial, que será disputado no México, Canadá e Estados Unidos. Agora, para tudo que eu tenho um recado super importante para você. Fala pessoal, entre os dias 11 e 17 de março vai rolar a Semana do Consumidor da hashtag Treinamentos. Essa é a Black Friday do primeiro semestre. A hashtag é uma das maiores empresas de treinamentos da América Latina, focada em fazer você se destacar no mercado, seja para virar uma referência na sua empresa ou para se destacar em um processo seletivo. Com a hashtag, você aprende as principais ferramentas e habilidades do mercado de trabalho, desde planilhas e análise de dados até linguagens de programação. E nessa Semana do Consumidor eles vão fazer a maior promoção de cursos que já fizeram. Todos os cursos vão estar com mais de 50% de desconto. Para não perder essa grande oportunidade da Black Friday do primeiro semestre da hashtag, clique no link na descrição ou acesse o QR Code na tela para ser avisado assim que a oferta for liberada e conseguir aproveitar esse descontão. Valeu! Retomando por aqui o tema importante deste vídeo, a não convocação de Éric Pulgar. Sabe que eu sempre considerei um absurdo essa eliminatória com 18 rodadas, né? Isso começou a ser disputado para a Copa do Mundo de 98, na França. Quando o Brasil não disputou, à época o campeão mundial ainda se classificava de forma direta à próxima Copa do Mundo. Gente, é o seguinte, eu me lembro de eliminatórias que eram disputadas em 4 jogos. Por exemplo, para a Copa de 86, o Brasil fez 4 jogos. 2 contra a Bolívia, 2 contra o Paraguai. Para a Copa de 90, mais 4 jogos. 2 contra a Venezuela, 2 contra a seleção chilena. Para a Copa de 94, começou o inchaço, né? Eram 5 seleções no grupo da seleção brasileira e dessas 5, 2 se classificavam à Copa do Mundo. Acabaram se classificando Brasil e Bolívia, o Uruguai ficou fora, assim como Equador e Venezuela. Esse era o grupo do Brasil. Então já houve ali uma extensão, houve 8 jogos, o que já era demais, mas as eliminatórias eram mais concentradas, né? Não demoravam 2 anos, aquela coisa toda. E é um absurdo, né, que jogador vá para a seleção e volte machucado. Foi o caso do Pedro no ano passado, que sofreu uma gravíssima lesão, até hoje não voltou ao Flamengo, num treino da seleção brasileira em Curitiba
para a partida contra o Equador pelas eliminatórias. Ou seja, os clubes bancam a festa, mas na hora de cortar o bolo, quem corta são as seleções, né? É um absurdo, isso acontece mundo afora, e o Flamengo teve 4 jogadores convocados para a seleção brasileira. 3 jogadores da linha defensiva, Wesley, Léo Ortiz e Danilo. E um jogador que para mim é o melhor do time, o Gerson, para o meio de campo. É muita data FIFA, gente. É uma coisa cruel que a FIFA faz com os clubes, né? Os clubes que pagam os salários dos jogadores. Eu acho uma coisa lamentável, uma coisa absurda. Quero falar um pouco também sobre Flamengo e Vasco, o grande clássico que será disputado hoje pela semifinal do Campeonato Carioca. Gente, o Vasco não está morto não, tá? Engana-se quem pensa que uma equipe num clássico como este, por pior que esteja jogando, esteja morta para a competição. De forma nenhuma. É um Vasco que até melhorou em relação, por exemplo, àquela partida constrangedora contra o Flamengo na Taça Guanabara, em que o Flamengo foi lá e venceu por 2-0. No jogo de ida da semifinal, o Flamengo vence por 1-0, mas o Vasco joga bem. O Flamengo não jogou bem aquela partida. Me parece até que o Flamengo fez uma partida protocolar, né? Aquela coisa, vai jogar contra um time inferior no tapetinho, não vou jogar a Vera, não vou mandar minha força principal ao campo, tanto que vários jogadores estiveram fora e vários jogadores estarão de volta nessa partida do Flamengo contra o Vasco, que será disputada logo mais às 15:45 da tarde, né? Então a gente vai ver um Flamengo, de repente, com o Alexandre entre os titulares, ou Ayrton Lucas, né? Com o Varela saindo finalmente da lateral esquerda, ele que até deu conta do recado, né? Devido à ausência de vários jogadores do Flamengo nessa partida. Uns se recuperando e poupados para não enfrentarem o gramado sintético. Foi muito interessante o que Felipe Luiz falou, por exemplo, sobre o De La Cruz. Falou, não vou colocar para jogar no sintético, um dia ele vai me agradecer sobre isso. Cuidar do jogador. Esse é papel do técnico também, tá? Formar o jogador como homem. Isso Bielsa faz como ninguém. Cuidar do jogador como atleta. Isso Felipe Luiz vem fazendo como ninguém. Ele disse que não ia estourar ninguém no Campeonato Carioca e está cumprindo a promessa, em que pese o fato de o Flamengo ter tido vários jogadores machucados nessa competição, que não é a mais nobre do calendário em 2025. Falando nisso, o Flamengo terá pela frente a disputa do Super Mundial, em que vai faturar uma chuva de milhões, mais de 15 milhões de dólares. Gente, isso é uma Copa do Brasil, só para respirar, só para chegar nos Estados Unidos e respirar, o Flamengo vai ganhar essa bolada, é como se tivesse conquistado uma Copa do Brasil. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.